Bom, a gente infelizmente tem muito pouco tempo, então a gente vai falar um pouco brevemente acerca dos processos, mas a gente já convida desde já todo mundo que tiver, enfim, perguntas, inquietações, e caso não dê tempo, porque muito provavelmente não dará, a gente conversa aqui do lado de fora com os realizadores. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para o Railson, dizer... enfim, enquanto eu fiquei tocada com seu filme e queria muito entender esse filme Oferenda, né, a sua avó, a essa matriarca, como que essa ideia surgiu. Eu entendo que até nos créditos a gente vê, né, que houve um mergulho muito grande no material de arquivo da sua família e que a sua avó também narrou esse filme com você. Então eu queria que você falasse um pouco dessa oferenda fílmica endereçada a essa mulher, que é muito notório que ela tem um lugar muito importante, muito significativo para você. Nossa. Boa noite. Enfim, para começar, peço licença aos mais velhos, né, que estão aqui presentes fisicamente e também espiritualmente, né. Eu saí lá de Mato Grosso do Sul, viajei pela primeira vez de avião, né, para vir para BH. E aí esse filme, ele nasceu na época de pandemia. Eu estava fazendo um curso com a Safira Moreira. E aí, fazendo esse curso com a Safira falou como a gente poderia utilizar esses materiais de arquivo de uma outra forma, não só pegar aquela imagem e fazer as coisas, sabe? E aí eu estava em pandemia, aquele medo, né, de 2020. Eu fui sair de Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, e fui para o interior, né, que é aqui da UANA. E aí, nesse meio tempo, começaram a aparecer as oficinas. E aí eu falei, putz, depois que a Safira falou isso, né, eu falei, eu acho que tem alguma coisa guardado dentro da chácara, né? Minha avó mora numa chácara onde meus pais também moram. E aí eu encontrei essas fotografias, e aí algo que permanece tanto na minha família, na família do meu companheiro, é de como essas mulheres olham seus antigos patrões, né? A família olha esses antigos patrões como uma espécie de salvador mesmo. Você tem foto do filho, do patrão, e você tem que ter aquela foto ali na mesa, assim. Então você tem essas fotos guardadas dessa turma que são os fazendeiros, basicamente, em Mato Grosso do Sul, né? A gente está falando de um estado agronegócio, um estado forte, um estado que elegeu Bolsonaro tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, e eles adoram isso. E aí eu encontrei essas imagens que me chamaram a atenção, porque ninguém sabe quem são aquelas pessoas, né? Mas simplesmente a minha família, a minha avó, guardou aquelas imagens. E aí eu falei, putz, como que eu vou poder trabalhar essas imagens de uma forma que não seja fugindo daquilo que todo mundo utiliza essas imagens de arquivo, né? Como a Safira tinha falado, como ela faz esse trabalho. E aí eu encontrei o monóculos. E aí é muito doido, porque hoje eu fui no Museu da Vale, acho que é isso, que tem ali na frente da praça, eu esqueci o nome. E uma das primeiras cabines, assim, era com vários monóculos, assim. Daí eu falei, putz, tem monóculos aqui também. E aí eu encontrei esses monóculos e coloquei na lente da câmera. Então, esse fragmento vermelho que tem presente no filme, ele é um monóculos. E aí eu estou segurando ele na câmera, assim, e fazendo um movimento. E aí, nisso, eu tinha que pular a folha, né? Então eu tive que gritar, mãe, vem me ajudar. Então aí minha mãe veio me ajudar também. Ela falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, não, mãe, estou fazendo um trabalho aqui de faculdade. E aí eu editei esse trabalho, mostrei para a Safira, e aí algo que me marcou, e tanto que é um pouco a sinopse, que ela falou sobre essa espécie de exorcismo ao mesmo tempo, sabe? Daquelas pessoas que estão ali. E aí eu fiz esse filme, editei ele e tal, para aula. E aí, depois de um tempo, eu sentei e fui assistir de novo, né? Para ver se o material não estava... Enfim, a gente, quando pega um filme, a gente fica horas e horas nele, e aí depois a gente volta e a gente nunca quer largar ele. E aí eu fui novamente com ele, e aí eu sempre utilizo essa frase do Fanon nas coisas que eu faço. Eu falei, putz, tem essa frase que eu gosto muito e que eu acho muito significativo para essas imagens que estão presentes no álbum de fotografia da minha família. E aí eu construí toda essa narrativa, muito com a ajuda do meu parceiro também, que é o diretor de arte. E aí construí esse filme
E aí eu precisava de um fechamento, de algo que, enfim, eu queria como se fosse fechar essa ideia do filme. E aí eu encontrei muito dos áudios, que quando eu vou para a chácara, eu geralmente gravo as conversas com a minha avó, porque a gente senta embaixo de um pé de árvore e toma tereré durante o dia inteiro. E aí eu encontrei algum desses áudios e eu falei, putz, esse áudio eu posso utilizar. E aí eu encontrei dela falando, putz, por que você não vira presidente, coloca sua mãe como secretária, como tesoureira? E aí eu achei muito bacana, e aí nasceu muito dessas inquietações, assim, de ver aquelas imagens daquelas pessoas e de como tem aquela admiração por aquelas imagens que ninguém sabe quem são e que eles com certeza são os patrões das fazendas que eles trabalharam. E o que eu acho muito poderoso no seu trabalho é porque você interroga essas imagens e a violência que está impressa nessas imagens, né? Camuflada por uma dimensão ali do afeto, né? Quem é filho de mulheres negras, né, que trabalharam em trabalho doméstico, a gente lida com essa dimensão, né? De ver os nossos e as nossas ali nutrindo um certo afeto, mas muito envolto numa violência, numa dinâmica colonial. E eu acho que você consegue interrogar essas imagens, né, com um diálogo com o Fanon de uma maneira muito poderosa. E o que eu achei mais impactante é que você traz essa mulher, né, você traz a sua avó, de alguma forma, para tecer e compor essa interrogação e esse enfrentamento a essas imagens. Então, muito forte, muito poderoso o seu filme, de verdade. Já que a gente está falando, né, de ressonâncias do colonialismo, né, e como ele opera, e opera de diversas maneiras, eu queria, enfim, passar a palavra para o Alex para a gente poder pensar e entender, né, como que se deu, primeiro, como se construiu a relação de amizade com o primo, como que vocês se conheceram, né? Quando você fecha o filme, você dedica para o meu amigo primo, para o meu amigo. A gente percebe que a todo momento ele está ali, de uma maneira, ele está todo no filme, um processo dialógico e muito confortável com a sua presença. Então eu fico me interrogando quanto tempo essa convivência, essa amizade, como que se deu, como foram esses arranjos e essas negociações para a realização desse projeto. Se você puder falar um pouco para a gente. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer. Estou bem feliz de ter mostrado o filme aqui no festival. E a construção do filme, eu conheci o primo, na verdade, conhecendo a Igreja do Reino da Arte no começo. Aí eu estava, como eu te contei, foi ontem ou não lembro, hoje. Eu estava fazendo uma matéria para uma revista sobre a igreja um dia, e aí conheci a igreja e aí eu pirei, na verdade, quando eu vi tudo isso. Falei, nossa, que negócio é esse? Muito doido. Aí eu quero continuar a gravar. Aí eu conversei com eles, com o Maxwell, que está aqui, Raoni e Edu, que são os 3 fundadores da igreja, e falei, eu quero continuar a gravar com vocês, não sei para onde que vai isso, mas eu não sei, eu estou muito curioso. E eles me acolheram de uma forma engraçada, porque eu lembro que eles me acolheram como pastores, falando, a igreja está aberta para todo mundo, é só frequentar os cultos, os templos, e é isso. Aí falei, nossa, que doideira. Aí eu comecei a gravar. E aí dentro da igreja tinha o primo da Cruz, que é o primo do Maxwell. E não sei, pouco a pouco minha câmera estava muito atraída pelo primo. E isso tem a ver também com uma coisa marcante para mim que aconteceu, foi em 2016, que eu fiquei preso em Bangu, e lá dentro eu percebi, mesmo dentro, como eu, enquanto branco europeu, era privilegiado, eu não era tratado da mesma forma que os outros, que a maioria era preta, né? E
E aí eu fiquei muito pouco tempo lá dentro. 10 dias só. Saí por essas razões. Tinha estrutura para poder me defender e tal. E eu saí bastante revoltado, na verdade, dessa injustiça lá. E eu queria fazer uma coisa sobre esses esquecidos, esses invisíveis que estão lá também por decisões arbitrárias, só que não tem condição de sair. E aí, quando eu encontrei o primo, aí pouco a pouco eu entendi que ele era o porta-voz dessa galera que estava dentro. E aí comecei a gravar com ele, mais com ele. O processo, acho que eu gravei quase 3 anos com ele, um pouco menos talvez. E a relação se construiu assim, com o tempo, ganhando confiança. Acho que minha experiência também, acho que ele, de certa forma, me aceitou também. E foi assim. E ele também, dá para ver que ele é vaidoso. Então, ele gostava de ser gravado. Então, foi uma troca bastante fácil, assim. Ele queria ser gravado. Acho que até ele falava para você, né, que ele queria, antes de eu aparecer, ele falava para eles que ele queria fazer um filme sobre a vida dele. Aí eu apareci de forma divina. e é isso. Queria complementar a ideia, né, que Railson acho que traz muito forte no filme dele, né, da gente pensar essas fraturas, né, do colonialismo, que no filme do Primo, para mim, isso fica muito expresso, né, de entender, e no seu próprio depoimento, né, de você falar que teve uma passagem por Bangu e o pouco tempo que você ficou, por conta de tudo que, né, te constitui enquanto pessoa, ao contrário de uma grande massa, né, de homens negros que compõem, né, esse sistema carcerário. E o Primo, a gente vê, né, um homem cheio de sonhos, de potencialidades infinitas e que a todo momento é fraturado por essas instituições, né? O mercado da arte é uma ressonância das instituições brasileiras, né? A Bienal de São Paulo, Arte Rio, enfim. E a gente vê a todo momento ele se debatendo e tentando, de todas as maneiras, se estabelecer no que ele sonhou e deseja ser na vida, né? E é muito emblemática a cena do leilão. Eu até te falei hoje, né? A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito... Ali, para mim, é uma das inúmeras materializações que estão impressas no seu filme, dessa relação do poder, do racismo e da colonialidade, né? Como que ela... A gente vê anteriormente como ela apresenta um outro artista e como que ela apresenta o Primo da Cruz, né? Num tom ali... você estudou na Escola de Artes Visuais, não estudou, ele é traficante, gente, vamos aqui brigar, né? Vamos abraçar a diversidade, sendo que o lugar, a cena e o que está sendo dito e o que não está sendo dito, que é extremamente visível, imprime, né? Então, eu queria entender um pouco, já que você, enfim, teve essa relação, né, de quase 3 anos com o Primo, como que você percebia esse processo nele, né? Muita coisa a gente vê no filme, e eu não sei como é que você, enfim, percebia e lidava com isso, né? Porque ele tem muitos sonhos, a gente vê que ele tem muitos desejos, e ele é interrompido, né? Ele tem uma morte em vida, né? A todo momento ele está tentando se impor, e de todas as maneiras essa morte ela é colocada por esse corpo preto, né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque essa dimensão do racismo estrutural está colocada, né? A gente está vendo de diversas maneiras, né? Enfim, queria te ouvir. É meio doido, quer dizer, mas acho que é um processo que acontece bastante, mas o Primo, às vezes, ele negava a negritude dele e ele não queria ver também, às vezes, essa questão. Ele se colocava
no mesmo pé de igualdade, mas era uma forma de se proteger, eu acho. Ele às vezes ele falava, mas eu sou muito mais livre que você, branco. Aí eu falei, por quê? Aí ele falava, quem que pode andar na rua, no Rio, a qualquer hora da noite? Você não pode, eu posso. Eu falei, você pode, mas acho que você tem grande chance de ser parado pela polícia também, muito mais do que eu. Mas ele tinha essa coisa de, não sei, de às vezes negar essa questão aí. Mas talvez você pode me ajudar nesse sentido, Marcos. A gente pode passar também para o público, né? Que a gente está com um tempinho curto, infelizmente. Então, quem quiser perguntar, trazer contribuição. Você também podia comentar a cena do leilão. A cena do leilão? Para mim é uma cena muito violenta, extremamente violenta. Isso é engraçado, porque estava trazendo essa questão do colonialismo e tal. O filme ele estreou em outubro na França, em Paris, e tem não era a curadora, mas a curadora tem uma outra questão também. Mas tem uma pessoa que comentou, ela não conseguia ver a violência da cena. Para ela era uma cena assim, banal, mas não conseguia enxergar essa violência assim, simbólica que a mulher que está apresentando está trazendo. E tem essa questão dessa conversa com a curadora de Paris. Ela viu o filme e não sei porquê, eu acho que ela talvez não entendeu tudo, mas ela me perguntou, eu gostei do filme, mas você poderia em uma frase, você poderia resumir o filme para mim? Aí eu falei para ela, o filme ele é um filme que fala de racismo estrutural através do percurso de vida do Primo da Cruz. Aí ela me fala, não, o filme não fala de racismo. Fala, como assim? Ele só fala disso. E ela me fala, aí eu pergunto para ela, então você poderia, resume para mim uma frase o filme. Aí ela me fala, não, o filme fala de determinismo social, mas não fala de racismo. Aí eu falo para ela, mas as duas coisas são interligadas, você não pode falar de determinismo social sem falar de racismo estrutural. Então a gente está falando da mesma coisa. Não, a gente está falando da mesma coisa. E ela não conseguia. Era muito doido. Bom, a gente está com muito pouco tempo, infelizmente, então a gente abre para quem quiser, enfim, fazer alguma pergunta ou para o Railson ou para o Alex, enfim, fiquem à vontade. Aqui a gente continua essa conversa no bar. E a gente... A Maia, maravilhosa. Na verdade, o Maxwell fica muito à vontade para dizer se você, porque eu imagino, não sei se é a primeira vez que você vê o filme, mas eu gostaria muito, se você tiver vontade de compartilhar com a gente alguma coisa sobre a sua apreensão, o que você sentiu, e se não, se você sentir que é um momento assim, de não falar também, você gostaria? Como é que foi para você assistir o filme? Assim, Boa noite. De fato, hoje não era um dia que eu estava querendo muito falar, não, estou um pouco cansado, é a primeira vez que eu estou aqui em Minas. Inclusive, na real, eu não vim para ver o filme, eu vim para ver o último show do Milton amanhã. Acho que era o contrário. Veio pro filme e aconteceu. Não, na real nem eu não tinha realizado que hoje aconteceu o filme, não. O que não sei se é uma coincidência, né? Mas eu já tinha visto o primeiro corte do filme, né? Que é bem parecido com o que eu estou vendo aqui. A gente viu no meu estúdio em 2020, né? Acho que foi durante a pandemia, talvez? Foi durante a pandemia.
Não sei, assim, eu gosto do filme, assim, de ponta a ponta. Tem algumas decisões que são difíceis, né? Também acho que tem umas complicações, né? Porque o cara que tá filmando é o Alexei, né? Que é de fato um homem branco, europeu, né? E até acho que essas características, né? Tipo, não só ser um homem branco, mas ser um europeu, acho que de alguma forma reforça as questões de colonização e tal, o que é muito curioso. Mas de alguma forma também essas negociações elas são feitas, né, dentro de um trato social que é real, né? Enfim, a primeira vez posso contar rapidamente, assim, eu não quero me estender muito não, mas dá pra eu falar rapidamente assim de como que foi a minha relação com o primo. Ele morava do lado na real a minha casa era colada com a casa dele, então a gente teve uma relação assim de crescer junto. Mas o curioso é que a gente cresceu junto mais ou menos porque a grande parte da vida dele passou na prisão mesmo, assim, tá ligado? Então, na real, eu tenho dois primos que aconteceu a mesma coisa, assim. Tipo, os caras saíam da cadeia, ficavam 2, 3 meses fora e depois ficava mais 5 na prisão. E aí, a última vez que ele saiu da prisão, acho que foi em 2017, 2018, não vou lembrar agora. E eu tinha acabado de fazer o jogo virar, assim, pra mim, dentro da arte. Então, eu estava num momento onde eu estava começando a ter um conforto, assim, né, financeiro, enfim, de prestígio e tal. E aí eu esbarrei com ele e ele estava bem inquieto, assim. E aí ele falou assim, cara, se tu tiver alguma oportunidade lá pra mim e tal, me fala e tal. E nesse dia eu tava fazendo a mudança do meu estúdio. Que o meu primeiro estúdio ficava no Complexo Esportivo da Rocinha. E eu estava mudando para a Travessa Mesopotâmia, que é onde acontecem algumas cenas ali. Não sei se vocês conseguem identificar. E aí eu falei, cola aí então, vamos, me ajuda aqui na mudança. E ele me ajudou na mudança, e aí a partir desse momento ele começou a trabalhar como meu assistente. E instantaneamente ele começou a produzir, assim. Eu acho que aquele ambiente ali do estúdio já fez com que ele não só me assistisse, né, mas tivesse um ímpeto de produção, assim. Dá pra ver que ele é um artista, né, tipo, nato mesmo, né. Acho que é só uma questão de caminho mesmo. E eu acho que ter cruzado ali os caminhos fez com que ele começasse a produzir pintura, então ele usava até muito dos materiais, né. Tinha um pouco da quase por simbiose uma replicação da semântica da coisa, ou do discurso, né? E mais uma das paradas que ele também tinha um senso de protagonismo muito grande. Em alguns momentos, acho que não sei se no filme isso aparece tanto, esse senso de protagonismo no sentido de que ele começa a conflitar um pouco com o meu protagonismo também. Não sei se isso fica claro para todo mundo, mas essa é uma questão, eu acho, não sei se essa foi uma questão. Na real, um dos motivos de eu não querer falar hoje era, primeiro, para ver como que o Alexis ia se sair, e segundo, porque eu sei que é uma fala complicada, né, tipo, porque é um filme sensível e tudo mais, né, então, mas também, de alguma maneira, eu não queria tirar um pouco, eu não queria conflitar de novo o protagonismo, assim, tá ligado? Mas eu acho que esse protagonismo, ele também é fruto de uma criação evangélica, né? E toda a teoria da prosperidade, do filho, enfim, e do escolhido de Deus, assim, tá ligado? Que eu também tinha e tudo mais. Mas eu acho que os meus caminhos, eles foram outros. Quer dizer, eu não me envolvi com a criminalidade, eu tive acesso à universidade, por sinal uma boa, assim, enfim, talvez a melhor universidade que a gente tem aqui no Brasil. Eu tive bons mestres, então eu aprendi também, né, tipo, eu aprendi sobre história da arte, sociologia, filosofia, então
isso faz com que eu conseguisse, de alguma maneira, transitar um pouco melhor, né? E em contraponto com o caminho do primo, né? Que é quase como cair ali de paraquedas em um mercado que é muito voraz, mas da mesma maneira ele estava ali do meu lado, então ele tinha rapidamente também um pouco dos acessos, né, do contato, muito por minha parte, pela parte da igreja. Pela parte da igreja também a gente tinha muitos agentes que também tinha não só inserção, mas também uma boa leitura dos códigos, tipo o Raoni, que acompanhou muito ele, o Correio São Lucas, o próprio Eduardo. Então existia essa troca, assim, né, tipo, que acabava sendo um auxílio. Então ele conseguiu também ter um reconhecimento muito rápido, e ele tinha também um poder de realização, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha esses conflitos internos que eram muitos, assim. E para mim eu tinha tem uma parada que é meio doida, assim, né? Qual é o seu nome, desculpa? A Milena estava falando sobre esse embate dele com a morte, que a morte se apresentava para ele o tempo inteiro. Eu acho que essa é uma leitura muito boa, assim, para quem só viu o filme, porque quando eu chamei ele para colar junto, na minha cabeça era tipo, parecia que de fato ele ia morrer a qualquer momento, assim, tá ligado? E essa era uma questão também difícil de lidar, assim, né, tipo, pra mim, tá ligado? Porque a minha vida também não era muito fácil e ele era bem complicado, assim, viver com ele, era uma coisa bem doida, assim, deu pra ver, né, ali a relação dele com a família, tá ligado, toda. É muito louco, porque quando você chega numa idade... Quantos anos ele tinha, tu lembra, Alexis? 33? Não, naquele período. 33, 34 anos, né? Então eu sabia que você usou uma palavra muito boa também, né? Que era, não me lembro da palavra, que é quase como se a vida dele tivesse sido o tempo todo sendo podado, assim, tá ligado? Tipo, desde pequeno, né? Tipo, com muitos problemas, tá ligado? Muito tempo encarcerado, sacou? Tipo, eu tive muito contato com a família dele também, eu vivia na casa dele quando era pequeno, então, olhando retroativamente, eu consigo ver muitos problemas, assim, sacou? Então, existia uma sequela ali que parecia ser muito impossível de ser superada, tá ligado? Então, a morte dele pra mim era algo quase pré-determinado, assim, era quase como que só aguardar, tá ligado? Eu tinha essa relação o tempo inteiro, sacou? Tipo, eu lidava com isso com uma certa frieza. Então tem até um momento do filme que ele fala que ele ia voltar pro crime, né? Que fala, vou voltar pra boa, e aí fala, o Maxwell falou, boa sorte. Eu tentava lidar dessa maneira, assim, tentava não entrar numa também de entrar quase que numa chantagem emocional, não sei se essa é a melhor palavra para fazer, mas era uma convivência em vários aspectos muito, muito complicada, assim, tá ligado? Mas também muito maneira, assim, né? Tipo, as partes que funcionavam era bem foda. Existia uma parada que também ele teve um reconhecimento, ele conseguiu fazer uma grana também, conseguiu vender bastante obras, tá ligado? E na real essas vendas, elas até intensificaram um pouco, aceleraram um pouco a morte dele, assim, tá ligado? Porque começou a entrar uma grana que nunca tinha entrado antes, e eu acho que isso ilustra um pouco essa coisa, né, de como esse mercado e esse diálogo com essas instituições, né, do poder, se você não tiver muito preparado, você só vai padecer mesmo, assim, acho que... Mas só para fechar, uma das paradas que ele falou quando ele encontrou comigo é que ele queria que tivesse, de fato, ele falou, pô, eu queria ter eu queria fazer um filme sobre a minha vida, assim, tá ligado? Então, só para sublinhar esse senso de protagonismo
dele. E esse é uma parada que de fato existe agora, né? E que é a um filme agência sobre. dele também, né? Ele é Sim, agente, assim, sim. desse desejo, né? Eu quero ser protagonista, né? E Sim. eu quero estar e eu quero representar a mim mesmo, né? Sim. Isso que você falou, achei muito importante, assim, de você sempre perceber nele nessa relação de amigo, parceiro e nessas tensões, você conseguia fazer essa leitura e percebia, né, esse protagonismo, esse desejo. Né? E até a última cena é muito foda, né, também, né, de como que ele ficava ali. E você vê que mesmo quando ele, todas as fases, né, quando ele vai mudando de contexto, né, sai da igreja, volta para casa da mãe, volta para a igreja, vai para né, tanto a igreja da arte como as outras denominações, né. Você vê que ele está sempre criando histórias, assim, né, tipo, ele está sempre trabalhando. Existe uma conduta de artista mesmo, tá ligado? Que é desde um mergulho no lago até enfim, transladar a terra, tá ligado? Existe essa conduta de artista, né, mesmo. A gente precisa sair, né, porque, enfim, o espaço tem horário. Lembrando que amanhã a gente tem programação e boa noite para todas, todos e todos.